Olá, pessoal, boa tarde. Estão Boa conseguindo? tarde, professora. Ai, que bom. Esse microfone toda a vida eu tenho que, tipo, reiniciar. Nunca liga direto quando eu ligo o computador, é uma onda. Bom, hoje a gente vai fazer a aula 3, que é sobre análise de malhas, né? Não sei se todo mundo já viu, mas eu fiz como eu tinha combinado, né? No fim de semana, colocar o material da terça e o da sexta, e nas semanas de laboratório, colocar o laboratório também. Eu só queria, assim, deixar claro para vocês que não precisa fazer o laboratório logo. O ideal é que você faça ao longo da semana, né? Se puder fazer mais para o fim da semana, talvez seja um pouco melhor, porque você já vai ter visto um pouco mais de conteúdo, já vai ajudar mais, né? Mas quem se sentir confortável, achar que já sabe fazer, não tem problema. Claro que pode fazer logo. É tanto que a atividade, a tarefa no cigarro já está aberta. Então, quem quiser já fazer, já pode submeter, tá? Eu ia falar outra coisa, esqueci. Mas, enfim, enquanto eu não lembro, desse roteiro da aula de hoje, da aula 3, né, sobre análise de malhas, o que é que vocês acharam? Foi tranquilo? Teve muita, Tranquilo. né? Teve pouca ou muita dificuldade? Ou não teve? Pronto, nesse conteúdo eu acabei de ver algo que assim, nunca tinha percebido na parte da análise de malhas, quando tem uma corrente passando pelo nó, aí não tem como fazer um circuito, que aí não tem como fazer uma análise de malhas por meio dos ramos. Foi o que eu tinha visto Usar a lei de nessa Kirchhoff prova. para as correntes, está dizendo, né? A lei dos nós, né? Isso. Exatamente, porque a corrente de malha é um artifício, ela não é uma corrente real, né? Digamos assim, ela é um artifício, uma parcela da corrente total, tá? Eu vou abrir o roteiro para a gente começar. Enquanto isso, eu vou só falar para vocês da presença de hoje. Lembram que eu falei que a gente vai ter algumas aulas, eu vou fazer tipo, eu chamei de testes rápidos, mas na verdade, assim, é uma questão simples, né? Para que vocês se testem, assim, para ver se realmente já o roteiro foi suficiente, se deu para entender bem. E hoje a gente vai ter o primeiro, tá? Então, vai ser através de multiprova. Quando a gente terminar a aula, aí eu libero meia hora, é uma questão só, tá? Eu libero meia hora para vocês entrarem no multiprova. Quem nunca se logou com multiprova, usa o login do CIGA, né? Tá lá, a turma de vocês está lá no multiprovas. E o que é que vai acontecer? Vocês vão. Ah, deixa eu autorizar, a pessoa saiu. Esqueci o que eu estava falando. Sim, no multiprova. Aí, vocês vão responder, vão ter meia hora, como eu falei, é só uma questão bem simples, 3 linhas, não tem fonte dependente nem nada, é só para realmente reforçar o conteúdo, ver se, né, deu tudo certo, se vocês entenderam bem, e vai valer a presença de hoje. Aí lembrem-se que todos os testes eu botei como sendo valendo 10, tá? Mas lembrem que a soma de todos vai valer 1 ponto na nota. Então, depois eu vou fazer uma nota ponderada aí. É uma questão, mas eu pergunto 2 coisas sobre essa questão. Então, cada pergunta dessa vai valer 5 pontos, né? Só que vai valer 10, mas lembrando que no final eu vou fazer proporcional, né? Todos os testes rápidos, né? Todas essas consultas com essas questões vão valer 1 ponto, tá certo? Mas tem que submeter, nem que você não tenha certeza, não tenha confiança, submeta porque vale a presença. Então, quem enviar a resposta vai ter a presença da aula de hoje, tá certo? Bom, sim, eu ia abrir o roteiro e não abriu. Deixa eu abrir aqui de novo. Uma janela. Poxa, ele está dizendo que não tem nada aberto. Deixa eu botar. Peraí. Pronto, acho que agora vai. Estão vendo, né? Então, vamos passar aí pelo roteiro para a gente ter uma ideia, né? Se está tudo certo, se teve algum probleminha, se falta complementar alguma coisa. Análise de malhas é o primeiro método que a gente vai ver, né, ou rever, né, sobre análise de circuitos, tá? Então, eu coloquei aqui um vídeo falando do conteúdo.
Se alguém achou complicado, não entendeu direito, na verdade é só a gente se desprender das correntes de ramo para abrir a cabeça para entrar as correntes de malha, porque em muitas situações fica bem mais simples realmente usar correntes de malha, tá? Então, eu fiz um vídeo que o que vocês precisam, de fato, assim, ter na cabeça, né, resultante desse vídeo aí, são aquelas etapas, os passos para né, resolver um circuito usando a análise de malhas. E que são, para análise de malhas, os passos são bem simples, né? Basicamente, a gente precisa, né, se o circuito já estiver organizado, a gente precisa ver quantas malhas são naquele circuito. Com esse número X de malhas, eu vou distribuir X correntes de malha, de forma que eu não deixe nenhum ramo de fora. Tá? E para isso eu vou precisar ter cuidado de não ter nenhuma redundância. Uma coisa já meio que complementa a outra. Então, se eu me preocupar em não deixar nenhum ramo de fora, muito provavelmente eu já satisfiz essa condição de não ter redundância, tá? Pronto, aí eu vou percorrer as leis de Kirchhoff, como eu já percorro normalmente, né? Só que agora eu vou ter mais de uma corrente ali para somar, mais uma parcela de tensão naquele elemento, né? Em algumas situações, e achar os valores das correntes de malha. O objetivo é encontrar os valores das correntes de malha, porque daí eu consigo achar qualquer coisa do circuito, certo? Nesse vídeo, alguém não entendeu alguma parte? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? O que é que vocês me dizem aí desse primeiro vídeo aí sobre a teoria aí da análise de malhas? Tudo certo? Tá bom. Se alguém né, tiver algum comentário, vá se manifestando aí, viu? Bom, aí na sequência eu coloquei 2 exemplos, tá? O primeiro exemplo é um circuito só com fontes independentes, e o segundo, né, bem parecido, só que tem uma fonte dependente aí no meio, né? Para a gente perceber que para o método não tem diferença, né? Eu trabalhar com esse método para um circuito com fonte dependente ou sem fonte dependente não tem diferença, tá? Nesses exemplos aqui, alguém não entendeu alguma passagem? Eu até vou dar uma dica para vocês, assim, que não só para análise de malha, mas para qualquer assunto, para qualquer conteúdo, né? Principalmente os que têm cálculo. Que eu fazia e, pelo menos, para mim funcionava, né? Não sei se realmente vai funcionar para vocês. Vamos supor esse roteiro aí, de análise de malha. Aí eu vi a teoria, não entendi nada. Aí eu vi os exercícios e eu digo, meu Deus, não ajudou muito. Aí o que você faz? Você insiste nesses exercícios resolvidos, porque, né, se você não entendeu direito, você não vai conseguir fazer o exercício que não está resolvido, né? Você vai ter uma certa dificuldade. Então, você insiste no exercício que tem a resposta, principalmente esse que está vendo passo a passo. Então, o que você faz? Qual é o primeiro passo? Qual é a primeira resolução lá do circuito? Aí você olha, tá, aí tira, não olha mais e tenta reproduzir aquela etapa. E vai avançando até onde você conseguir. Não consegui fazer essa primeira etapa. Volta no vídeo e vê só essa parte. Como é que ele fez isso? Aí vai lá, analisa. Eu acho que eu entendi. Não entendi. Aí busca na teoria se precisar de algum complemento. Mas, na maioria das vezes, só você vendo como é feito, e você já tendo visto a teoria, você consegue associar e entender. Aí, desemperrou essa parte aí. Vamos continuar sozinha. Continuo. Chegou numa parte que eu não sei mais fazer. Volta no exercício resolvido e vê como é que a pessoa fez. Aí dizendo, tá, beleza, então desemperrou, vai, e assim vai. Até chegar um ponto de você conseguir fazer o exercício inteiro, né, sozinho, sem precisar consultar para ver, né, onde é que você está emperrando, tá? Então, você conseguindo reproduzir aquele sozinho, já é um momento para você partir para um novo, que você não tem o passo a passo, mas tem a resposta, né? Então, você tem como comparar no final se você acertou ou se errou. É uma dica que eu dou, que pelo menos para mim funciona, né? Não sei se pode ajudar vocês, tá? Bom, então, desses 2 vídeos, tranquilo, nenhuma dúvida? Certo. Aqui eu botei um material de apoio, né? Um professor fez uma apostila, eu achei interessante, porque aí é um apoio, uma visão diferente, uma forma de falar diferente, né? Pode ajudar aí vocês, né, em alguma situação aí nesse tema. Bom, e passei por esses 3 exercícios aqui, tá? O primeiro, né, é um circuito simples, eu vou só baixar um pouquinho, porque senão eu não consigo ver direito. Eu tenho 2 malhas e tenho 3 correntes de ramo, tá? Na verdade, eu quero usar a corrente de malhas justamente para eu associar essas correntes de malha com as correntes de ramo. E eu quero usar essas correntes de malha para encontrar os valores de I1, I2 e I3.
certo? Todo mundo conseguiu fazer? Alguém não conseguiu? Alguém teve alguma dificuldade? Teve alguma dúvida nesse exercício? Tá tranquilo para mim. Foi? Foi para todo Tranquilo. mundo? Certo, tá ótimo, William, ainda bem. E os demais? O que vocês acharam? Também foi tranquilo? Alguém emperrou em alguma parte? Pedro, ok. Sérgio, ok. Peterson, ok. Nicole, ok. Paulo, ok. Ah, então ótimo. Então vamos mais para frente. Se alguém tiver alguma dúvida, pare que a gente discute, tá? Bom, aí passamos para esse outro circuito aqui, né? Esse segundo exercício. Aqui já é um circuito que dá mais trabalho, vai ter mais continha, porque ele é maior, ele tem 4 malhas, né? Aqui eu só tinha 2. E aqui tem uma fonte dependente, mas, de novo, para aplicar esses métodos de análise, né, não só análise de malha, os demais também para frente, o fato de ter uma fonte dependente não muda em nada. A gente vai tratar como sendo uma fonte, né? Igual a gente trataria se fosse independente. A única diferença é que o valor dessa fonte não vai ser um número real, né? Vai ser uma variável, vai depender de uma variável, tá? Mas o tratamento que a gente dá é exatamente o mesmo, não muda nada. Bom, aí aqui, o objetivo era justamente encontrar as correntes de malha, tá? Então, eu tenho aqui as 4 malhas, eu já distribuí as minhas correntes de malha aqui para, né, ter uma referência. E eu quero saber justamente quem são esses valores dessas correntes de malha, né? No final, dei a respostinha dos valores das correntes, e quero saber de vocês. Todo mundo conseguiu fazer? Alguém teve dificuldade? Emperrou em alguma parte? Eu estava fazendo esse exercício, mas as respostas não bateu? coincidiram, não bateram. Certo, certo. Vamos ver esse daí, então. Vou desligar aqui esse microfone e ligar para o da... Vocês me ouvem? Eita, peraí que eu tenho que baixar aqui. Ah, meu Deus, espera. Tem que aumentar essa, peraí. Vocês me ouvem bem? Deixa eu só ajeitar aqui minha mesa. Tá meio apertado. Eu vi que tinha mais de 2 variáveis de corrente, aí eu tentei fazer por escalonamento de linhas de matriz. Certo, certo. O método de resolver, eu nem vou entrar muito aqui, porque a gente vai perder tempo resolvendo, né? Realmente é uma coisa que vai ficar a critério de cada um. Eu às vezes boto até ou no Wolfram, ou uso Silab, enfim, né? Aí fica a critério de cada um a resolução do sistema linear. Mas, assim, de novo, é importante que vocês saibam usar alguns métodos de análise de circuito. Por quê? Muitas vezes eu faço prova com questões literais, justamente para vocês não usarem nenhum software para resolver. Então, saibam como fazer, tá bom? Eu vou redesenhar aqui. Aliás, eu não vou redesenhar, não, porque eu vou só fazer aqui, como já está as correntes marcadas ali, eu só vou dar nomes aqui. Aqui eu vou chamar de malha 1, aqui malha 2, malha 3 e malha 4, só para a gente fazer uma referência, tá? Bom, aqui eu tenho as 4 malhas, então eu preciso distribuir 4 correntes de malha. Não necessariamente eu precisaria distribuir como está aí, eu poderia distribuir. Eu já sei que o circuito tem 4 malhas, então eu preciso realmente distribuir 4 correntes, mas eu posso usar os laços. Por exemplo, aqui, ó, aqui é a malha 3 e a malha 4. Eu poderia, por exemplo, botar a corrente 4 aqui e a corrente 3 englobando essas 2 malhas, tá? Porque dessa forma eu não vou deixar nenhum ramo descoberto, tá? E eu posso fazer isso, eu não preciso só usar as malhas, eu posso usar os laços também para distribuir minhas correntes de malha. Ah, mas por que isso? Eu posso sempre botar uma corrente na malha bem bonitinha? Pode, não tem problema, mas às vezes facilita alguma conta se você faz uma distribuição mais, né, cuidadosa, tá? Mas não tem problema nenhum se você sempre fizer nesse padrão, certo? Bom, aí dessas 4 malhas, nós temos uma fonte de corrente, tá? Ou seja, eu não vou
percorrer uma das 4 malhas aí, né? Eu tenho 4 malhas, mas eu tenho uma fonte de corrente. Então, cada fonte de corrente elimina uma equação de malha. Então, eu só vou percorrer três caminhos fechados aí, que também não necessariamente precisam ser malhas, podem ser laços também. Mesma regra, eu preciso me preocupar só em não deixar nenhum ramo sem ser percorrido, tá? Então, ó, a gente já sabe que não pode percorrer esse ramo aqui, porque eu tenho o quê? Uma super malha aqui envolvendo as malhas 3 e 4, né? Então, eu vou percorrer essa primeira malha, essa segunda malha e essa daqui de baixo. Onde eu tenho outra opção, eu podia percorrer essa malha, podia percorrer essa malha aqui, ó, e a de baixo também, né? Eu tenho várias possibilidades de combinação aí. Podia percorrer a mais externa, essa daqui, por exemplo, e um aqui do meio, né? E essa daqui, né? Então, eu tenho realmente várias possibilidades de percorrer aí, tá? Independente de como essas correntes foram distribuídas, né? Uma coisa também não tem nada a ver com a outra, certo? Então, eu vou montar aqui, vamos percorrer a malha 1. Deixa eu botar aqui para identificar qual é a malha que eu vou percorrer. Vou percorrer essa malha aqui, ó. Certo? Aqui ficou meio troncho. Pronto, vou percorrer essa malha 1 aqui. E eu vou percorrer no sentido da corrente, tá? No sentido horário. Mas também eu poderia percorrer no outro sentido, isso é uma opção minha, né? Aliás, acho que eu vou até percorrer no outro, porque minha mania é de deixar as fontes positivas, tá? Mas também tanto faz, é só mania mesmo. Vou percorrer no sentido anti-horário, tá? E vou começar pela fonte de 16 volts. Então, ó, eu tenho aqui 16, né, que é a fonte. Aí notem que essa corrente, desculpa, esse resistor de 2 ohms, a corrente 1 está passando nele de baixo para cima. Então, no resistor de 2 ohms, eu tenho o I1 passando aqui nela assim, né? De baixo para cima. Lembre que a corrente sempre polariza com mais onde entra e com menos onde sai. Então, vai ficar mais aqui e menos. E como eu estou percorrendo nesse sentido, né? Então, eu vou passar de um potencial menor para um potencial maior. Então, vai ficar mais 2 e 1. Então, mais 2 e 1. Certo? Já quando eu percorrer o resistor de 3 ohms, nele passam 2 correntes. Passa I1 nesse sentido e passa o I3 nesse sentido. E cada uma vai ter a sua polarização independente uma da outra. O I1 vai polarizar com mais onde entra, menos onde sai. O I3 da mesma forma, com mais onde entra e menos onde sai. Se eu tenho, olhe bem, se eu tenho 2 correntes, certo? Então eu vou ter 2 parcelas de tensão, né? Cada uma vai provocar uma queda de tensão independente da outra. Então, ó, lembre que o I3 está aqui embaixo na malha, né? Está bem aqui, e eu estou percorrendo no sentido anti-horário, né? Então, eu estou passando aqui, ó, nesse sentido aqui, eu estou percorrendo nesse sentido, né? Quando eu desço aqui, ó, ela passa aqui da esquerda para a direita. Se eu olhar para I1 está passando num potencial menor para um potencial maior. Eu estou crescendo o potencial, então vai ficar aqui mais 3 e 1. Já se eu olhar para o I3, eu continuo percorrendo do mesmo sentido, né? Só que quando eu olho para o I3, eu estou passando aqui, ó, de um potencial maior para um potencial menor. Eu estou decrescendo esse potencial. Então, vai ficar menos 3 e 3. Menos 3 e 3, certo? E para eu fechar essa malha, eu vou subir nesse ramo central, né? Nesse ramo aqui central, onde está a fonte dependente. Né? Então, eu vou botar só o valor da fonte, que vai ficar mais 4x, igual a zero. Não sei se dá para ver bem. Certo? Então, essa foi a equação dessa malha 1 aí. Alguém não entendeu? Certo, Jair. Poderia repetir, professora, por favor? Certo. Qual parte? Você quer que repita a malha toda? É que eu cheguei um pouco atrasado, na verdade, professora, mas só um Não, resumão. então você pega a próxima malha, tá certo? Ou então você depois faz o vídeo que tá gravado, tá bom? Bom, então, ó, já percorremos essa primeira malha. Agora eu vou percorrer, deixa eu ver aqui, vou percorrer a segunda mesmo, bem bonitinha como ela tá. Certo? Vou percorrer essa malha 2, tá? E
Agora, para ser diferente, eu vou percorrer no sentido horário, né? Mas, de novo, aqui eu posso percorrer no sentido anti-horário se eu quiser, né? Não tem nada a ver com o sentido da corrente, tá? Então, eu vou percorrer nesse sentido. E vou começar pela fonte dependente, vou começar do ramo central. Então, como eu estou passando aqui, ó, de baixo para cima, né? Eu vou contar mais 4 e x, que é o valor da tensão, né? Da fonte de tensão dependente. Aí vou subindo. Quando eu passo lá em cima no resistor de 2, aqui está passando e 2 assim, né? Então, ela vai polarizar com mais onde entra e menos onde sai. E como eu estou percorrendo essa malha nesse sentido horário, estou passando aqui, ó, da esquerda para a direita, então vai ficar menos 2 e 2, né? Porque eu estou diminuindo o potencial, certo? Aí eu venho, desço aqui. Quando eu passo aqui embaixo, eu vou passar da direita para a esquerda, aí tem a fonte, né? A fonte está assim, né? 8 volts, aqui é o mais. Aí, como eu estou passando aqui embaixo, ó, da direita para a esquerda, eu estou passando do potencial menor para o maior. Então, eu estou crescendo o potencial. Então, vai ficar mais 8 volts, né? Que é igual a 0. Fechamos essa malha 2, certo? Alguma pergunta na malha 2? Certo. Então, vamos... Falta mais uma, né? O circuito tem 4 malhas, mas eu tenho uma fonte de corrente, então eu vou percorrer 3 malhas. Já percorri 2, falta uma. A outra eu vou percorrer essa super malha, tá? Que vai ser englobando as malhas 3 e 4. Vou botar aqui 3 e 4, tá? E vou percorrer, eu vou percorrer no sentido anti-horário, tá? De novo, opção minha aleatória, tá? E vou começar pela fonte de 8 volts, tá? Então, ó, a fonte de 8 volts está bem aqui, né? Está bem aqui. Eu estou passando aqui no sentido anti-horário, então eu vou passando aqui, ó, do menos para o mais da fonte. Estão percebendo aí? Então, vai ficar mais 8, né, da fonte. Quando eu for lá para o resistor de 3, que é o meu próximo elemento, no resistor de 3 ohms, aqui passa I3 e passa aqui I1, né? A gente já contou ele em outra malha, mas aí toda malha a gente vai percorrendo, pode percorrer num sentido diferente, né? Tem de ver de novo. Então, o I1 vai polarizar com mais onde entra, menos onde sai. O I3 mais onde entra, menos onde sai. Lembrando que o I3 está bem aqui. E eu vou estar percorrendo essa malha assim, né? Ó. Então, eu estou passando aqui, ó, da direita para a esquerda. Eu estou percorrendo nesse sentido. Quando eu olho para I1, eu estou passando de um potencial mais para o menos. Ou seja, eu estou decrescendo o potencial. Então, vai ficar menos 3 e 1. Já se eu olhar para o I3, lembra que eu continuo percorrendo no mesmo sentido, né? Só que agora eu vou olhar para o I3. Eu estou passando de um potencial menor para um potencial maior. Então, eu estou crescendo esse potencial, tá? Então, vai ficar mais 3 e 3. Tá? Então, com isso, a gente varreu aqui as tensões em cima do resistor de 3 ohms, certo? Aí eu vou descer, não tem nada ali, vou passar no resistor de 6 ohms. Lá embaixo tem um resistor de 6 ohms, só tem uma corrente que passa por ele, que é I3. Então, essa corrente vai polarizar com mais onde entra, menos onde sai. Lembre que o resistor de 6 está aqui embaixo, ó. Então, como eu estou percorrendo no sentido anti-horário, eu vou passar pelo resistor nesse sentido aqui. Então, como eu estou percorrendo assim, ó, eu estou passando um potencial menor para um potencial maior. Então, vai ficar mais 6 e 3. Certo? A gente vai contar a lei de Ohm, né? RI, né? Nesse caso, sendo positivo, tá? Aí, com isso, só falta agora o resistor de 8 ohms, né? Que está aqui subindo. Então, seguindo aqui minha malha, aqui não tem nada. Aí, quando eu subo aqui, tem um resistor de 8 ohms. Aqui só passa I4. Então, I4 vai polarizar com mais onde entra, menos onde sai, né? E como eu estou percorrendo, lembrando, né? No sentido anti-horário, e esse resistor de 8 está bem aqui, eu estou passando nele aqui, ó, de baixo para cima, né? Estou percorrendo assim, ó. Então, ó, passando aqui de baixo para cima, eu estou passando de um potencial menor para um potencial maior. Eu estou crescendo o potencial, então vai ser uma positivo. Então, mais 8 e 4, que é igual a 0, né? Que a gente já varreu todos os elementos desse caminho aqui, dessa super malha, tá? Pronto, então com isso a gente fechou a malha 3. Alguém não entendeu alguma passagem? Eu não sei entender essas entradas. Professora,
Diga, Sara. Se no meio desse circuito, em vez de uma fonte dessa dependente, eu tivesse uma resistência, eu poderia percorrer a malha todinha por fora? Peraí, não entendi direito a sua pergunta. Entre a malha, você diz aqui, entre a malha 1 e 2 tem uma fonte dependente. É aqui que você está falando? Isso. Certo. Se no lugar dessa fonte eu tivesse uma resistência, eu ainda poderia percorrer a malha por fora? Mas você diz abrir mão de alguma dessas malhas e percorrer por fora? Eu não entendi. Isso. Tipo qual? Diga que malhas você quer percorrer, que eu digo se está certo ou errado. Tipo assim, eu poderia percorrer a primeira e a segunda, que está aí no quadro da senhora, e em vez de percorrer a 3 e a 4, eu poderia percorrer a 1, a 2, a 3 e a 4, sendo toda por fora? Sim, entendi o que você quer dizer. Você queria... Olha só, eu vou até desenhar aqui para eu não riscar esse de cima. Sabe por que você não vai poder? Porque você vai deixar ramo sem ser percorrido. Lembra que, né? Porque a regra é essa. Eu posso percorrer 4 caminhos, quaisquer 4, mas, nesse caso aqui, né? Aliás, 3, porque eu só posso percorrer 3 malhas aqui. Eu posso percorrer quaisquer 3, desde que eu não deixe nenhum ramo de fora, né? Claro que sem contar com as fontes de corrente, tá? Então, se eu percorrer a malha 1, eu teria aqui a malha 1. Certo? E lembrando que aqui tem a fonte de corrente, então já não posso percorrer esse ramo, né? Vou percorrer aqui a malha 2. Ah, podia, então, podia. Agora que eu vi, aqui já percorreu a malha 1 e 2. Por isso eu gosto de desenhar. Então top. Você tá certo, cara. Tá certo. Aí você podia percorrer essa, exatamente. Uhum. Porque assim, ó, não ficou nenhum ramo sem ser coberto, entendeu? Entendi. Pronto, tá certíssimo. Professora, só uma dúvida. Eu vou fazer o sentido da polarização depois que é o sentido que eu vou percorrer a corrente para ver onde está crescendo ou decrescendo o resistor. Ó, na verdade, eu não entendi isso não. Não, isso é assunto da aula passada, de leis de Kirchhoff. Você não assistiu o roteiro da aula passada? Não assisti, só que eu não entendi. Porque a senhora polarizou o resistor. Aí fez o sentido da corrente. Através desse sentido, é que viu onde está tendo decréscimo ou é através do sentido de polarização? Não, olha só. Tem no roteiro lá, que fala da lei de Kirchhoff, tem um tipo de fluxograma dizendo se você escolher isso, se você escolher aquilo, e que no final, se você vai contar mais ou menos. É uma figura bem grande que volta... pega a página toda, tá? Assim, eu sugiro que depois você dê uma olhada com mais calma, mas na verdade, o que é que você precisa fazer? Você vai ter o circuito lá, certo? Você vai precisar resolver. Primeiro passo, você vai arbitrar o sentido das correntes. Nesse exemplo, eu já dei esse sentido das correntes de malha, e 1, e 2, 3 e 4. Mas você podia ter escolhido outro sentido, certo? Mas nesse caso já foi feita essa parte. Uma vez você arbitrando o sentido das correntes, você amarra a polaridade das tensões, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um resistor aqui, e eu digo que nesse resistor a corrente passa assim, vou chamar de I, né? E aqui é meu R. Então, eu já amarrei qual é a tensão em cima desse resistor, independente de como eu vou percorrer. Certo? Se você botou a corrente passando nesse sentido, obrigatoriamente a polarização da tensão vai ser mais do lado dela entra e menos do lado onde ela sai, certo? Aí vem a questão de como eu vou percorrer essa malha. Se eu percorrer nesse sentido, eu vou contar positivo ou negativo essa tensão? Quem me diz? Você está aumentando o potencial, está saindo de negativo para positivo. Exatamente. Se eu percorrer nesse sentido, eu vou contar positivo. Se eu escolher percorrer em outro sentido, obviamente, né, eu vou estar decrescendo, aí eu vou contar negativo. Percebe? Eu amarro a corrente, amarrando a corrente, está amarrado já a polarização da tensão. Aí, entendi. Agora eu entendi. O percorro influencia se a minha equação todinha vai ter um sinal ou se vai ter o sinal oposto. Certo? Ficou claro, Jair? Ficou sim. Show. Caso eu erre uma polarização no resistor, eu vou errar o sentido da corrente lá na frente, né? Exatamente. O ruim de circuito é porque se você errou um sinal em qualquer canto desse, a resposta já dá certo. Vocês já devem ter percebido isso, né? A gente tem que ter cuidado, assim, realmente, para não tentar errar.
Uma coisa que às vezes eu faço é tentar fazer literal até onde eu consigo, né? Para tentar evitar errar sinal, mas, enfim, é também a opção de cada um. Professora, esse IX, ele tá ali embaixo, ele não tá passando pelo 6 não, né? Só para simbolizar que... O IX, na verdade, assim, o IX não é uma corrente, aqui não entrou como sendo resistor vezes corrente. Isso aqui é a tensão da fonte dependente, é o V da fonte dependente, entendeu? Não, é porque ali na malha aqui do I3... Aqui também. A tensão é o V entendi. da fonte dependente, né? Porque se você prestar atenção... Quem é o valor da tensão da fonte dependente? É 4 vezes a corrente X, certo? Bom, aí aqui vocês notam que eu tenho mais incógnitas do que equação, né? Eu tenho o I1, tenho o I2, tenho o I3, tenho o I4 e tenho o Ix. Aí eu vou precisar tirar as outras relações das informações que o circuito vai me dar. Primeiro, quem é o meu Ix em função das correntes de malha? Porque o ideal é que eu escreva tudo em função das correntes de malha. Quem é o Ix? Quem me diz? As correntes de malha são I1, I2, I3 e I4. Como é que eu escrevo X em função de I1, I2, I3 e I4? Isso, Pedro. Peraí, deixa eu só ver se é isso mesmo. Tá 100% certo não, viu, Pedro? Quanto é o valor de X? Quem me diz aí, mais preciso? Seria 6 vezes I3? Não, Pedro acertou na segunda tentativa. É menos I3. Se vocês olharem aí, ó, a imagem... Tá vendo que o Ix eu estou dizendo que é a corrente... O Ix eu estou dizendo que é a corrente... Ave Maria. Vocês estão vendo ainda a projeção? Sim. Tá, né? Pronto. Estou vendo. Pronto. O Ix, estou dizendo, a corrente que passa nesse ramo para baixo. Só que minha corrente de malha 3, né? Ela vai coincidir com o valor dessa corrente de ramo, porque ela passa sozinha aqui. Mas note que o sentido dela está contrário de X. Por isso que aparece o menos, tá? Então, o X, ó, é menos I3, tá? E a outra relação, né? Eu não eliminei uma equação de malha por causa da fonte de corrente. Então, agora a fonte de corrente vai ter que me dar uma equação para compensar, tá? Então, ó, quem vai ser o valor da fonte de corrente, 1 ampere, em função das correntes de malha? Como é que eu escrevo esse valor de 1 ampere em função das correntes de malha aí? Quem é que me diz? Isso, Sérgio. Muito bem. Olha, se vocês olharem aqui para as correntes de malha que passam por esse ramo, são justamente I3 e I4. Aí eu preciso ver quem é o ponto positivo e quem é o ponto negativo. A corrente real, que é o valor da fonte de corrente de 1 ampere, está para cima. Então, quem tem a relação positiva é o I4, porque o I4 passa aqui nesse ramo para cima também, né? Então, um é positivo em relação ao outro. Já o I3, quando ela passa nesse ramo aqui, ela é negativa, né? Ou seja, a relação entre a corrente real de ramo e essa corrente de malha é negativa. Por isso que o valor 1, ele vai ser igual a I4 menos I3, certo? Então, eu tenho essa relação aqui também. Agora sim, quando eu substituir o Ix aqui por I3, aí aqui eu posso isolar o I4, né, para jogar só I3 para cá. Aí eu vou ficar com as minhas variáveis, I1, I2 e I3, e eu tenho as 3 equações. Aí é só botar num sisteminha para resolver que né, é para dar o valor correto, certo? Alguém não entendeu? Alguma passagem? Ou ainda ficou com dúvida em algum ponto? Aí vocês fazem assim, vocês tentam finalizar, né? Que se por um acaso a resposta não bater, a gente na próxima aula vê de novo, tá? Não sei, pode ser que tenha algum errinho no gabarito, né? Mas quem tentou fazer, fez assim também, percebeu algum erro que cometeu, ou mesmo assim fez igual e ainda deu a resposta errada? Quem me diz aí que tentou fazer, que disse que não bateu? Certo? Ninguém diz nada, então tá bom. Vamos aqui para o próximo, então. Bom, e a seguinte, né, é esse circuitinho com 3 malhas, né, onde a gente tem
uma fonte de corrente dependente de tensão, tá? E o objetivo aqui é achar justamente a tensão Vx, que é a tensão nesse nó, que é a tensão aqui desse ponto até o terra, tá? Aí, vocês conseguiram fazer? Tiveram alguma dificuldade? Pronto, essa parte eu consegui fazer. Agora, só a resposta que ficou diferente, porque a resposta disse que deu 31,25 volts. O meu deu 3,125. Peraí, a resposta disse que dá quanto? A resposta disse que é 31,25 volts. Sim, o seu deu 3 e pouco. Aí o meu deu 3,125. Sim, foi um 10 aí, né? Vamos ver se montou tudo certo, então, tá? Certo. Deixa eu só redesenhar ele aqui pra gente... Porque aqui eu vou precisar botar as correntes de malha, né? Vou desenhar. Aqui você viu que o valor dessa corrente é 0,1 Vx. Você usou o 0,1, que é justamente a relação de 10? Exatamente. Certo, você usou, né? Então, vamos lá. Aqui é ampere. Certo, não é assim, Vx, que tá aqui. Bom, eu vou... Pronto, aqui eu vou fazer uma distribuição. Deixa eu ver aqui. Eu tenho 3 malhas, tá? Então, eu preciso distribuir 3 correntes de malha, tá? Como eu vou distribuir, né? Pode ficar a meu critério. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou distribuir a corrente I1 assim. Vou distribuir... deixa eu ver. Aqui já tinha... Não. Aí vou distribuir aqui mais uma, vou chamar de 2, e vou distribuir uma mais externa, tá? Só para ter essa com mais de uma também. E vou distribuir essa nesse sentido aqui. Que vou chamar essa de 3. Certo? Ficou claro aí a distribuição? Dá para perceber? Dá para ver direitinho aí no... Dá para ver. Dá? Então tá bom. Pronto, então fiz I1 aqui, porque eu fazendo dessa forma, né? Eu poderia botar I1, I2 e 3. Se eu quisesse, não tem problema nenhum, tá? Eu quis fazer isso porque aqui, ó, eu já tenho uma relação direta. Eu já sei que o I1 vale 5 amperes. Por quê? Porque eu botei essa corrente de malha passando sozinha na fonte de corrente. É uma opção minha. Se eu pusesse I1 e 2, eu ia ter uma relação de I1 com I2 sendo 5 amperes, né? Então, assim, também não teria prejuízo, não. E como eu tenho 3 malhas e tenho 2 fontes de correntes, né? Eu só preciso percorrer um caminho. E se vocês olharem aí, realmente eu só tenho uma possibilidade de caminho fechado sem passar pelas fontes de corrente, né? Lembrando que o fato da fonte ser dependente não muda em nada o tratamento que a gente dá. É uma fonte de corrente, seja dependente ou independente, vai eliminar a equação de malha da mesma forma, tá? Bom, então, eu só tenho esse caminho para percorrer, vou percorrer nesse sentido aqui, tá? Começar da fonte de 25, vai ficar 25. Aqui em cima, nesse resistor de 20, eu vou até fazer facilitar aqui a visualização, para não sei se ficou muito bom. Aqui no resistor de 20 ohms, eu botei a corrente I1 passando assim, e botei I3 passando assim, tá? Então, ó, como eu estou percorrendo nesse sentido, a corrente I1, ó, vai ficar mais e menos. Então, eu vou estar crescendo o potencial, então vai estar mais 20 e 1. A I3 vai estar diminuindo, né? Então, menos 20 e 3, tá? Então, já fiz todas as parcelas aqui de corrente de malha no resistor de 20 ohms. E aí, vou continuar aqui, né? Então, vou descer por esse resistor. No resistor só passa I2. I2, ó, tá passando aqui de cima para baixo. Então, ele vai polarizar com mais e menos, né? Então, vai ficar menos 4 e 2, igual a 0, né? Varri a minha única malha, o meu único caminho que eu posso percorrer aqui. Aí eu já sei que o meu I1 vale 5 amperes, né? Porque eu botei ela coincidindo sozinha com essa. Lembre que aqui é uma fonte de corrente também. Então, essa fonte de corrente, que é a corrente real no ramo, vale 0,1 Vx, certo? E como é que eu associo?
Poderia repetir porque que é menos 23, por favor? Aqui? Sim. Porque o I3 está passando aqui nesse resistor de 20, assim, ó, da esquerda para a direita, não é? Uhum. Então, polariza com mais e menos. É o contrário de I1. E eu não estou percorrendo nesse sentido? Do mais para o menos? Entendi. Percebeu? Sim, porque eu pensei que era o contrário, porque 25, né? Mas está aqui, ó, I3, ó, a setinha está para cá, ó. Dá para ver direito, não? Uhum, dá sim. E aqui o mais em cima. Aqui lembra que eu estou percorrendo, ó, no sentido horário, né? Então aqui eu estou crescendo o potencial. Aí quando eu passo para cá, estou diminuindo o potencial por causa de I1 e estou aumentando o potencial por causa de... aliás, estou aumentando o potencial por causa de I1 e diminuindo o potencial por causa de I3. Ficou claro? Sim. Obrigado. Bom, aí voltando para outra fonte de corrente. Quem é o valor dessa fonte de corrente? O valor real é 0,1 Vx. É o valor que tem essa fonte. É dependente, né? Então depende de outra variável. Mas o valor da corrente de ramo aqui vale 0,1 Vx, tá? E aqui eu tenho I2 passando para cima, no mesmo sentido, e o I3 está passando para baixo, no sentido contrário. Então, menos I3, né? Então, aqui eu vou até botar uma observação. Corrente de ramo. Não sei se dá para vocês lerem direito, mas aqui eu estou dizendo, né? É corrente de ramo, tá? O 0,1 Vx é a corrente de ramo, que é definida por causa dessa fonte de corrente dependente, certo? Bom, aqui agora só falta quem é minha expressão de Vx, né? Porque, olha só, aqui o I1 é 5 amperes. Eu venho aqui e já substituo. Aí eu vou ter duas equações, I3 e I2. Aí eu venho aqui, ó, aí vou ficar que o I3 e o I2, então é o que falta só mais uma equação para eu definir o Vx. Só que quem é o Vx? O Vx, essa nomenclatura vai ficar mais fácil, mais clara, né, na aula da próxima quinta-feira. Vx é a tensão desse ponto até a referência. Lembra que aqui embaixo é o mesmo ponto, né? Isso aqui tudo é terra. Ou seja, Vx é a tensão daqui para cá, Vx é a tensão daqui para cá e Vx é a tensão daqui para cá. Por quê? Essa fonte, esse resistor e essa outra fonte, os três estão em paralelo. Todo mundo consegue perceber que os três estão em paralelo? Dessa forma, se Vx é a tensão em cima dessa fonte de corrente, então também a tensão em cima do resistor, que também é a tensão em cima dessa fonte de corrente. Ora, se Vx é a tensão em cima do resistor, é mais fácil eu calcular por aqui, tá? Vou só fazer um detalhe aqui do resistor, para ficar mais fácil a gente entender. Então, aqui é Vx, aqui é o terra, o resistor de 4 ohms, e eu passei a corrente aqui nesse resistor de 4 ohms, só I2 de cima para baixo, né? Aqui eu passo I2. Certo? Então, o Vx, né? Assim, a gente sempre, quando eu digo, o Vx é igual a 5, quer dizer o quê? Que aqui é o mais, e o terra sempre vai ser o referencial negativo. Então, Vx é mais e menos, tá? E como é que o I2 polariza esse resistor? Ela polariza com mais, onde entra, e menos, onde sai. Ou seja, a polarização que a corrente I2 provoca nesse resistor é exatamente igual à mesma polarização de Vx. Ou seja, a relação é positiva. O meu Vx, que é a outra equação que faltava, né, é igual a 4 e 2. Tá? Agora eu tenho condição de resolver, né, tenho todas as equações e as variáveis, né, para resolver esse circuito aí. Porque eu substituindo o Vx aqui, aí eu vou ficar só dependendo de 2 e 3. Isolo um dos dois, né? E jogo nessa equação, já tenho exatamente quem é essa variável, certo? Alguém não entendeu alguma passagem? Quer perguntar alguma coisa? Professora, depois que a senhora explicou aí, ficou bem mais claro, viu? Que bom. Glória a Deus. Amém. Mas ninguém ficou com nenhuma dúvida nessa questão? Não, pode conseguir, professor. Que bom, então. Bom, dos exercícios que daqui, né, já seriam esses aqui. Aí eu quero ver com vocês. Alguém tem alguma
Alguma dúvida específica? Tentou fazer alguma coisa? Não entendeu alguma passagem de algum lugar? O que é que vocês acham? Porque, assim, análise de malhas é o método assim, mais simples que a gente vai ver, né? Assim, não que os outros sejam difíceis, não são, mas é o que, tipo assim, mais genérico, a gente aplica em praticamente todas as situações, né? Claro que tem alguma situação que é melhor aplicar um ou outro, né? Mas análise de malha é o que normalmente a gente tem na cabeça quando vai resolver um sem pensar, resolve por análise de malhas, né? Porque realmente é o que é mais rápido, assim, na maioria dos casos, né? Se eu tiver de arriscar em um método, certo? Mas ninguém ficar com nenhuma dúvida, ninguém tem mais nenhuma questão?